carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, em nome de Jesus. Carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. E quem achou, diga amém. Amém. Que nos diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sedes conformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 5, em nome de Jesus. Só voltar nos capítulos atrás, versículo de número 5, que nos diz assim: porque os que são segundo a carne entendem sobre as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito entendem sobre as coisas do Espírito. Mais uma vez, porque os que são segundo a carne entendem sobre as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito entendem sobre as coisas do Espírito. Glória a Deus. Você se aceita, aplaude e glorifica ao Senhor na noite de hoje. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, há um tema que foi induzido essa noite, creio eu, pela base do Espírito Santo de Deus, vai falar sobre a carta que Paulo escreve aos Romanos. Mas a carta em si, que Paulo escreve aos Romanos, desde o capítulo 1, desde o seu primeiro capítulo até o seu último capítulo, Paulo tem um entendimento sobre a lei, sobre o pecado e sobre as gloriosas vantagens de andar na lei de Deus. E quando Paulo ele tem esse entendimento e ele começa a escrever a carta aos Romanos, Paulo quer compartilhar o seu entendimento para o povo, para o leitor, para poder abrir novos caminhos para o leitor, porque não se passa apenas de uma carta que Paulo escreve. Paulo, ele, principalmente ao capítulo 8, que foi um dos capítulos que nós fizemos menção, Paulo ele quer compartilhar o seu entendimento acerca de 3 coisas que eu acabei de dizer: acerca da lei, acerca do pecado e acerca das gloriosas vantagens de andar na lei de Deus. Sabemos que Paulo foi um apóstolo, um homem de Deus muito simples, mas muito sincero. E quando Paulo ele tem um encontro com Deus, assim que ele tem um encontro com Deus, ele não mede esforços para abrir a mente dos seus seguidores, das pessoas que o seguiam, das pessoas que ouviam ele. E quando Paulo ele escreve o capítulo 8, Paulo ele quer nos falar sobre 3 coisas especificamente. Paulo ele quer nos explicar sobre as gloriosas vantagens de andar na lei de Deus. Mas por que Paulo ele chama de gloriosas vantagens de andar na lei de Deus? Porque Paulo ele tem total ciência que não é fácil andar na lei de Deus. Eu creio que essa noite foi um culto para jovens. E jovens, nós temos total ciência que não é fácil andar na lei de Deus. Nós temos a total convicção que se dependesse da nossa carne, nós não andaríamos na lei de Deus. E é por isso que Paulo ele quer simplificar o máximo que ele consegue para poder fazer você jovem, você adolescente, ou até mesmo você adulto, para poder fazer você entender
veio à terra, e assim que ele veio à terra, ele veio deixando sinais, maravilhas, curas, milagres. Mas quando Paulo ele tem como seu maior, abre aspas, herói, seu maior exemplo, Jesus, Paulo começa a nos dizer: olha, Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, o nosso Deus, veio à terra, foi santo, imaculado, perfeito. Porém ele sabe que a gente não é como ele. A gente não é santo, a gente não é perfeito, a gente não é imaculado. Mas ele deixou um caminho para nós trilharmos. E Paulo ele já deixou bem claro. Por quê? Porque ele diz: olha, se você não consegue imitar a Cristo, imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então Paulo, o maior desejo de Paulo é simplificar da melhor forma para abrir a mente do povo, que não é difícil, mas também não é fácil andar na lei de Deus. Paulo tem total ciência que o leitor que está lendo a sua carta aos Romanos é um leitor impuro, pecaminoso, podre, maldoso, egocêntrico. Mas ele já nos dizia que Cristo nos diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, a lei naquela época, irmão, a lei não tinha capacidade de punir todos aqueles que cometiam pecados. Mas Paulo sempre nos deixou claro que nós temos que andar 100% na lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, o caminho de Deus, é totalmente diferente do caminho do homem. Eu nasci na igreja e eu nasci ouvindo que Deus, pastor, Deus vem na contramão do homem. Eu cresci ouvindo que Deus usa o pequeno para confundir o grande. Ele usa o louco para confundir o sábio. Ou seja, Paulo, quando ele quer nos dizer acerca da lei e das gloriosas vantagens de andar na lei de Deus, Paulo está dizendo: olha, o inimigo te traz vantagens
ele está prestes a concluir o seu argumento acerca da lei do pecado e das gloriosas vantagens de andar na lei de Deus. Mas no capítulo 8, do versículo 5, que foi o versículo que nós lemos, que diz que quem é da carne entende sobre coisas da carne, mas quem é do Espírito entende sobre coisas do Espírito. Paulo que escreve isso. E quando Paulo escreve isso, Paulo ele quer, no